Fala, povo querido, fala, gente bonita, como é que vocês estão? Eu sou Kaique Nascimento e a Faísca Atrasada de hoje está estreando um novo quadro, Os Gênios do Cinema. E a gente vai sempre, uma vez por mês, falar de algum grande diretor, falar dos grandes sucessos dele e da onde que surgiu o estilo que o cara tá criando, como ele faz os filmes dele. E pra gente começar, a gente vai falar aí de M. Night Shyamalan. Muita gente não conhece, mas esse cara nascido na Índia e naturalizado americano é um dos grandes diretores que surgiram nos anos 90 e ele é responsável por grandes sucessos do cinema. O Shyamalan começou a carreira dele fazendo filmezinhos bem pequenos, como por exemplo o De Olhos Abertos. De Olhos Abertos era uma história meio uma comediazinha dramática, um moleque que perdia o avô. O filme fez muito pouco sucesso, foi muito pouco visto e foi somente em 1999 que o diretor começou a emplacar grandes sucessos do cinema, talvez o maior filme do Shyamalan até hoje, que é O Sexto Sentido. Quem é que não lembra? Eu vejo gente morta. Eu vejo gente morta. O filme é maravilhoso, tem o Haley Joel Osment e também o Bruce Willis ainda com cabelo. O filme, pra quem não se lembra, é um psicólogo vivido pelo Bruce Willis, enfim, e o Haley Joel Osment vê gente morta e o Bruce Willis vai ajudar essa criança. A grande sacada do Shyamalan é a reviravolta final do filme. Aliás, quem estiver assistindo aqui e não tiver assistido algum dos filmes do diretor, cuidado que pode haver alguns spoilers. Aliás, a reviravolta no final é sempre o grande marco dos filmes do M. Night Shyamalan. O filme começa de um jeito, tu acha que é uma coisa e chega lá no final e é outra completamente diferente. O exemplo disso é O Sexto Sentido, que foi indicado a 6 Oscars, não ganhou nenhum, mas teve aí várias indicações, inclusive a melhor diretor e a melhor filme. E tem um dos sinais mais impactantes do cinema, quando a gente descobre que o personagem do Bruce Willis já morreu. Ele já morreu mesmo, é verdade. Faleceu. 2 anos depois, o Shyamalan lançou O Corpo Fechado, de novo fazendo a parceria com o Bruce Willis e agora com Samuel L. Jackson. O filme é basicamente uma leitura de super-heróis no mundo real. O Bruce Willis, no começo do filme, sofre um acidente, morre todo mundo num trem onde ele tá e só ele fica vivo, ele não sofre um arranhão. Depois, ele conhece o personagem de Samuel L. Jackson, que é um cara que chamam de Senhor Vidro, que tem a síndrome dos ossos de cristal, ele é cadeirante e tal, e ele qualquer coisinha ele se quebra, e ele descobre aí que o Samuel L. Jackson é um cara que quer provar que o Bruce Willis tem poderes de verdade. Só que o jeito que a história se desenvolve, o jeito que o Shyamalan filma e, novamente, a reviravolta no final, são sensacionais. O filme foi muito bem reconhecido pela crítica na época, mas não chegou a ser nomeado a nenhum grande prêmio. Mas O Corpo Fechado com certeza marcou e definiu o M. Night Shyamalan como um dos grandes diretores do movimento dos anos 90, junto com Quentin Tarantino, com Robert Rodrigues e tantos outros realizadores. Aí, o diretor começou a fazer filmes maiores, com grandes orçamentos. É o caso dos Sinais, estrelado pelo Mel Gibson e pelo Joaquin Phoenix. Quem é que não lembra? É uma cena muito foda do filme, é aquela cena do ET andando em Passo Fundo, tem a câmera parada, enfim, mostra aí, tem aí pra vocês verem. As imagens impressionantes que vamos mostrar foram feitas por um homem de 42 anos, Romero Valadares. Esse vídeo foi feito na tarde de ontem, no aniversário de 7 anos do seu filho, na cidade de Passo Fundo, no Brasil. Tá lá atrás! Tá atrás da garagem! Tá lá atrás! Tá lá atrás! Cara, a cena é sensacional, é um susto danado, é muito bem feito e o Shyamalan mostra aí o porquê que os ETs vêm pra Terra, tentam invadir o nosso planeta, é muito interessante. Tem todo o conflito de personagens, ele dirige muito bem personagens. O Mel Gibson tá super bem, ele é um ex-padre, ele perde a esposa, aliás depois parodiam ele no Todo Mundo em Pânico, o personagem dele, mas é muito bem desenvolvido. Ele mora num lugar isolado, enfim, é muito interessante a história. Daí em diante, a carreira do Shyamalan começou a viver altos e baixos. O último grande filme dele, assim, bem conceituado pela crítica até a época, foi A Vila. O filme conta a história aí, tu acha que é um acampamento no século XVI, XVII, e as pessoas lá são perseguidas, capturadas por algumas criaturas. Só que a gente vai descobrindo conforme a trama avança, com essa reviravolta, que não é bem assim que acontece. A gente vai descobrindo o que são as criaturas, qual é aquele mundo que as pessoas vivem. E o mais legal disso tudo é que o Shyamalan sempre apostava até aí nas reviravoltas, tentando fazer o final surpreendente dos filmes. O problema é que isso começou a todo mundo já ir ao cinema sempre pensando, pô, eu quero ver a reviravolta desse filme, eu quero ver a reviravolta desse filme. E aconteceu uma época, já na Vila, que o pessoal já não estava se empolgando tanto com isso. Aí o diretor partiu para tentar se misturar em outros gêneros, fazer filmes diferentes do que ele fazia até a época. Foi aí que começou a dar uma certa
cagada na carreira do Shyamalan. Em 2006 ele lançou A Dama na Água, que era um filme meio de fantasia, com um tom meio infantil. Só que o problema do filme é que o ambiente é muito escuro e a personagem, a Bryce Dallas Howard, que tinha feito A Vila, é a protagonista do filme junto com o Paul Giamatti. E o filme é uma fantasia criada aí pelo próprio Shyamalan, só que a história não consegue convencer ninguém. É muito esquisito o conceito das ninfas, que seriam criaturas mágicas, e o filme tem um orçamento baixo, então não tem como apostar em grandes cenas, e aí o filme acaba caindo bastante. Foi o primeiro fracasso de bilheteria do Shyamalan, chegou a ser indicado a Framboesa de Ouro, que é o prêmio dos piores filmes do ano, no caso em 2006. Aí o Shyamalan se enterrou de vez, na época, fazendo O Fim dos Tempos, que é um dos filmes mais horrorosos da carreira dele. A premissa, a ideia do filme é muito legal, as pessoas começam a cometer suicídio do nada, só que as explicações do filme vão ficando muito idiotas, e o Mark Wahlberg, que é o protagonista, faz o pior papel da carreira dele. O filme é muito ruim, apesar de ter umas cenas bem legais, as pessoas se jogando dos prédios, tem a parte ai, coçou aqui. Tem a parte também de um domador de leões, lá que o cara é comido vivo e a câmera filma. O jeito que ele filma essa estética é muito legal, mas acaba não compensando no final, a história é muito mal feita e a reviravolta que podia ter no final não existe. O filme é muito ruim, é o pior da carreira dele. Aí o Shyamalan se afastou um pouco da direção e ficou alguns anos só produzindo filmes. É o caso do Demônio, um filme que as pessoas ficam trancadas no elevador e aí acaba tendo uma entidade demoníaca ali. Também é um caco. É uma porcaria! Desculpe! O diretor então começou a tentar fazer filmes mais blockbusters, filmes de ação. Foi quando ele lançou O Último Mestre do Ar, o filme baseado aí no Avatar. O filme não é ruim, como todo mundo fala, mas na época foi muito criticado, principalmente pela fase que o Shyamalan vinha vivendo. Ele não conseguiu engrenar um bom sucesso de bilheteria, lembra do Avatar, a lenda de Aang, o menininho que é o escolhido, não funciona direito. E acaba acontecendo aí que o filme leva um fracasso em bilheteria e o Shyamalan praticamente larga a carreira. Demorou 3 anos para ele tentar voltar a fazer filme e tomar outro tufo. O Depois da Terra, estrelado pelo Will Smith e pelo Jaden Smith, conta uma história toda de ficção científica. A nave dos dois sofre um acidente, eles caem na Terra num mundo pós-apocalíptico e tem que procurar ajuda. O Jaden Smith é praticamente o personagem principal, o Will Smith fica só na nave, quebrou as 2 pernas na história do filme, e tem uma criatura que persegue as pessoas através do medo. É muito mal construída a história do filme, apesar dele ter uns efeitos meia boca, a ação final não é tão ruim, mas o Depois da Terra é esquecível para todo mundo. Aí, o Shyamalan, de tanto se ferrar, decidiu fazer o seguinte: vou voltar às minhas raízes. Ele pegou um fundo footage, que é esse estilo de filmagem encontrada, como Atividade Paranormal, e faz A Visita. A Visita é um filme pequenininho, ele fez com pouco mais de $1 milhão. São 2 irmãos que vão passar, eles não conhecem os avós, viajam para uma cidadezinha para conhecer os avós deles. Aí lá eles começam a ver que os avós são meio loucos, têm alguns problemas, e tem de novo o plot twist, a chamada reviravolta no final do filme, que é muito foda. E aqui o Shyamalan começa a usar um elemento que ele não tinha até agora nos filmes dele, que é o humor. Ele usa algumas piadas bem interessantes. Os moleques tentam, a todo tempo eles estão em frente à câmera e tentam fazer um filme meio que de arte, por isso que eles estão documentando. É muito legal. E os velhos, do Shyamalan, em qualquer filme dele tem um velho ou uma velha que assusta. Os 2 avós dos moleques são de dar muito medo. E aí, a hora que a gente chega na meia hora final, tem uma reviravolta que tu fica de queixo caído. É muito foda. Vale a pena, é um filme ótimo de conferir. E para fechar nossa lista, tem o filme mais recente do diretor, que é o Fragmentado. O Fragmentado, ele conta a história de um cara, vivido pelo James McAvoy, o David. Ele tem 23 personalidades. E a 24ª seria a Besta, uma criatura com poderes sobrenaturais, vamos dizer assim. Ele sequestra 3 meninas e deixa elas presas. E aí, cada personalidade dele tem um jeito. Tem uma que ele interpreta uma menina, um menininho, outra uma mulher mais velha, controladora, tem o cara meio pateta. É muito legal. Cada personagem é de um jeito diferente e o James McAvoy faz um papel foda. Simplesmente é um dos grandes papéis da carreira do ator, que é o Professor Xavier também nos X-Men aí do cinema. É uma puta pedida, o filme tá saindo agora das salas de cinema, fez um cagaço de dinheiro, fez mais de $200 milhões só nos Estados Unidos e tá chegando em home video aí e para download pro pessoal que quiser assistir. Então é uma baita pedida também nessa lista que a gente fez aqui hoje do gênio do cinema. Dá pra chamar de gênio? Muita gente acha que não, mas eu gosto do M. Night Shyamalan e apesar de lá no começo da carreira chamarem o cara de novo Spielberg, ele não ter rendido tanto, é um cara muito centrado nos trabalhos que ele faz e tem um estilo próprio de filmagem e de escrever que é muito legal.
Mas e aí, não conhecia M. Night Shyamalan? Gostou do que a gente falou? Vai dar uma pesquisada nesse cara com cara de indiano, mas com espírito americano. Esse foi o primeiro Gênios do Cinema. Gostou? Quer dar outra dica? Assina o nosso canal, curte o vídeo aqui embaixo e também curte a nossa página lá no Facebook. Essa foi a Faísca Atrasada de hoje, especial Gênios do Cinema. Tchau, até a próxima!